Bem-vindos, adeptos portistas. Hoje trazemos um tema que mexe com todos aqueles que vivem e respiram a paixão pelo Porto. A despedida de uma lenda, um nome que estará para sempre gravado na história do clube. Foram décadas de conquistas, momentos inesquecíveis e um legado que nunca será apagado. Mas agora, as atenções voltam-se para os últimos desejos, as homenagens e as reações de figuras que fizeram parte desta caminhada. As últimas vontades foram reveladas. Quem não foi bem-vindo à despedida? Jogadores e treinadores prestam tributo a quem mudou a história do Porto. O que acontecerá agora? Como o clube honrará esta memória? O impacto desta despedida vai muito além do futebol. O Porto prepara-se para seguir em frente, mas será que está pronto para viver sem a sua maior referência? Se queres continuar a acompanhar todas as reações e o impacto deste momento histórico, já sabes. Subscreve agora o canal e ativa as notificações para não perderes nada. A despedida de Pinto da Costa está a ser marcada por fortes emoções, homenagens e também algumas revelações inesperadas. Entre os últimos desejos deixados pelo antigo presidente, um deles chamou a atenção de todos. O pedido para que ninguém usasse gravatas pretas, mas sim azuis, como homenagem ao Porto. Mas essa não foi a única surpresa. Também foi revelada uma lista de pessoas que não eram bem-vindas ao funeral, uma decisão que gerou reações e levantou muitas questões. Em abril de 2024, numa entrevista ao programa Alta Definição, da SIC, Pinto da Costa fez um pedido claro. A sua despedida não deveria ser marcada por luto tradicional, mas sim por uma demonstração de amor ao clube. Não quero gravatas pretas nem luto. Quero as pessoas com gravatas azuis, em homenagem ao Porto, afirmou o presidente mais titulado da história do futebol. O desejo foi respeitado e os adeptos que compareceram à última homenagem seguiram esse pedido. Foi uma despedida feita à altura da história que construiu. Mas além do simbolismo da cor, outra revelação deixou muitos surpreendidos. No livro Azul até ao fim, publicado em outubro de 2024, Pinto da Costa deixou registado um pedido muito específico. Havia pessoas que, devido às suas ações nos últimos tempos, não deveriam comparecer ao funeral. Entre os nomes mencionados, André Vilas-Boas foi um dos principais destaques. O atual presidente do Porto derrotou Pinto da Costa nas eleições de 2024, encerrando um ciclo de 42 anos na liderança do clube. Além dele, ex-jogadores como Elton, Maniche, Eduardo Luiz, André e Sousa também foram apontados como pessoas que Pinto da Costa não queria na sua despedida. Segundo ele, estes nomes traíram a confiança que sempre tiveram dentro do clube. Mas a lista não ficou por aqui. Antero Henrique, Raul Costa, Joaquim Oliveira, Tiago Gouveia e Pedro Bragança também foram mencionados no livro. Pinto da Costa acreditava que estes nomes prejudicaram a paz dos seus últimos dias, razão pela qual não queria que estivessem presentes no momento do adeus. Não quero mal a ninguém. Mas porque tanto prejudicaram a paz dos meus últimos dias, não gostaria que lá estivesse alguém da atual direção do clube. Nenhum dos ex-jogadores que sempre estiveram comigo e me traíram. Poderia acrescentar mais nomes, mas estou certo de que não terão lata para lá ir. Estas palavras, escritas pelo próprio Pinto da Costa, mostram que o ex-presidente do Porto guardava mágoas de algumas figuras que estiveram ligadas ao clube. Independentemente das divergências e das decisões tomadas nos últimos tempos, ninguém pode apagar o impacto que Pinto da Costa teve no futebol. Foram 69 títulos conquistados no futebol e centenas em várias modalidades, tornando o Porto um dos clubes mais respeitados do mundo. Agora, a grande questão é, como o clube vai seguir em frente sem a sua maior referência? Enquanto os portistas vivem este momento de despedida, as homenagens não param. Grandes nomes do futebol já reagiram, e as mensagens emocionantes mostram o impacto que esta partida teve no desporto. A despedida de Pinto da Costa não foi apenas marcada por tristeza e controvérsia. Figuras importantes do futebol português e mundial deixaram mensagens emocionantes, relembrando o impacto que o antigo presidente teve no Porto e no desporto. Ricardo Quaresma, um dos jogadores que mais simbolizou a mística portista dentro de campo, foi um dos primeiros a reagir. O extremo, que vestiu a camisola do Porto em 222 jogos, divididos por 2 passagens pelo clube, não poupou elogios ao antigo líder. A homenagem de Quaresma foi sentida e carregada de emoção. Partiu o homem que fez do Porto um gigante. Pinto da Costa não foi apenas um presidente, foi uma lenda viva, um líder que mudou a história do futebol português e levou o nome do Porto ao topo do mundo. Na publicação feita nas redes sociais, Quaresma recordou a importância de Pinto da Costa para o crescimento do clube. Com ele, o Porto tornou-se sinónimo de ambição, conquista e glória. O extremo de 41 anos mostrou-se grato pela oportunidade de ter jogado sob a presidência de Pinto da Costa, destacando que a sua memória será eterna. A sua paixão, determinação e visão tornaram possível aquilo que muitos julgavam impossível. Todos os portistas e amantes do futebol sentem a sua partida, mas a sua memória será eterna.
Obrigado por tudo, Presidente. Descanse em paz. A mensagem de Quaresma foi uma entre muitas que surgiram nas últimas horas. Fernando Santos, ex-treinador do Porto e da seleção portuguesa, também deixou palavras marcantes. O atual selecionador do Azerbaijão teve o privilégio de treinar o Porto entre 1998 e 2001, período em que conquistou um campeonato, 2 taças de Portugal e 2 supertaças Cândido de Oliveira. Na sua mensagem de despedida, Fernando Santos destacou a importância de Pinto da Costa na sua evolução como treinador e como pessoa. Recebi a notícia da partida do meu presidente e meu amigo Pinto da Costa com profunda consternação. Foi sob o seu comando que tive a oportunidade de crescer como treinador e pessoa. A sua paixão e dedicação ao Porto serviram de inspiração para todos nós. O treinador, de 70 anos, que levou Portugal à conquista do Campeonato da Europa em 2016 e da Liga das Nações em 2019, afirmou que Pinto da Costa deixa uma marca indelével no futebol. A sua inteligência e carisma eram absolutamente marcantes. A sua visão e liderança deixam uma marca indelével no futebol português e mundial, e particularmente na vida de todos que tiveram o privilégio de trabalhar consigo. Para Fernando Santos, mais do que um presidente, Pinto da Costa foi um amigo para sempre. Neste momento de dor, envio as minhas sinceras condolências à família do Pinto da Costa e a toda a nação portista. A sua memória perdurará nos nossos corações e na história do futebol. Rezo para que descanse em paz. Obrigado, amigo para sempre. As homenagens não param de chegar, e o impacto da sua partida está a ser sentido por todos aqueles que viveram a era de Pinto da Costa no Porto. Enquanto as mensagens continuam a multiplicar-se, os adeptos perguntam-se: como será o Porto sem o homem que liderou o clube durante mais de 4 décadas? A notícia da partida de Pinto da Costa não abalou apenas o Porto, mas também todo o mundo do futebol. O legado do antigo presidente transcende fronteiras e será lembrado para sempre pela sua visão, liderança e pelas conquistas que colocaram o clube no topo do futebol europeu e mundial. Desde a sua chegada à presidência em 1982, Pinto da Costa transformou o Porto num dos clubes mais vencedores do mundo, conquistando 69 títulos no futebol e centenas em outras modalidades. A sua forma de liderar e gerir o clube marcou uma era e mudou o panorama do futebol português, fazendo frente ao domínio de clubes da capital e levando o nome do Porto à grandeza internacional. Mas, como será o futuro do clube sem a sua maior referência? O presidente mais titulado da história do futebol. Sob a sua liderança, o Porto conquistou títulos europeus e mundiais, tornando-se o clube português com mais troféus internacionais. Com Pinto da Costa, o Porto não só dominou o futebol português, mas também se tornou uma referência mundial, criando equipas que encantaram a Europa e venceram títulos contra os melhores clubes do mundo. Quando assumiu a presidência, o Porto não tinha o estatuto que tem hoje. Era um clube forte, mas que ainda estava longe da hegemonia que Pinto da Costa viria a construir. A sua visão ia além do sucesso desportivo. Criou uma estrutura de gestão moderna, trouxe treinadores revolucionários e apostou na formação e na descoberta de talentos desconhecidos, que mais tarde brilharam no futebol europeu. Casos como Deco, Ricardo Carvalho, Pep, Elk, Falcão e James Rodrigues são apenas alguns exemplos da capacidade que Pinto da Costa teve em transformar jogadores em verdadeiras estrelas mundiais. Mas não foi apenas nos relevados que se fez sentir a sua influência. Pinto da Costa também soube construir uma mentalidade vencedora, uma cultura de ambição e superação que marcou gerações de jogadores, treinadores e adeptos. O Porto passou a ser conhecido como um clube de guerreiros, que nunca desistem e que entram em campo para vencer qualquer adversário, independentemente do nome ou da dimensão do clube rival. Agora, o Porto entra numa nova era. Sem Pinto da Costa, o clube terá de encontrar o seu caminho e adaptar-se a uma nova realidade. A presidência de André Vilas-Boas marca um novo ciclo, mas será que o Porto conseguirá manter a identidade que foi construída ao longo de mais de 4 décadas? Os desafios são muitos. A estabilidade financeira do clube, a luta por títulos e a capacidade de se manter competitivo no cenário internacional serão testadas como nunca antes. Os adeptos, por sua vez, esperam que o legado de Pinto da Costa seja respeitado e que o Porto continue a ser um clube ambicioso, competitivo e fiel à sua história. Mas uma pergunta continua no ar. O Porto conseguirá manter o espírito vencedor e continuar a conquistar títulos sem a figura que mais fez pelo clube? A despedida de Pinto da Costa não é apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova fase para o Porto e para o futebol português. A pergunta que todos fazem agora é: como o clube e o desporto vão homenagear aquele que foi o presidente mais titulado do mundo? Nos últimos dias, multiplicam-se as propostas para garantir que o legado de Pinto da Costa nunca será esquecido. Desde renomear espaços icónicos do clube até à criação de um evento anual em sua honra, as homenagens prometem manter viva a memória do líder que mudou a história do Porto. Mas será que estas homenagens estarão à altura do seu legado? Uma das ideias mais discutidas nos últimos dias é a possibilidade do Estádio do Dragão passar a ter o nome de Pinto da Costa. A proposta já circula entre os adeptos e foi mencionada por várias figuras do futebol. Para muitos,
Seria uma forma de garantir que a sua história estivesse eternamente ligada à casa que ajudou a construir. Apesar de ser uma ideia forte, a decisão final caberá à atual direção do Porto, liderada por André Vilas-Boas, e será certamente um tema de grande debate nos próximos meses. Outra proposta que tem ganhado força é a criação de um troféu anual com o nome de Pinto da Costa. A ideia seria organizar um torneio de pré-época, reunindo equipas de topo do futebol mundial, de forma a celebrar a ambição e a mentalidade vencedora que ele trouxe ao Porto. Esta iniciativa poderia fortalecer ainda mais a imagem do clube a nível internacional e criar um evento que servisse para recordar, ano após ano, o impacto do ex-presidente. Mas as homenagens não param por aqui. Outra possibilidade que já está a ser discutida é a construção de uma estátua de Pinto da Costa junto ao Estádio do Dragão. Muitos acreditam que esta seria a melhor forma de garantir que todas as gerações futuras do Porto conheçam e respeitem a história do homem que levou o clube ao topo do mundo. Além disso, existe a possibilidade de se criar uma ala especial no Museu do Porto dedicada exclusivamente ao legado de Pinto da Costa, onde estariam expostos momentos-chave da sua presidência, conquistas históricas e depoimentos de grandes figuras do futebol. O que vem a seguir para o Porto? O futuro do Porto sem Pinto da Costa será um desafio enorme. O clube entra numa nova era e a grande questão é se conseguirá manter a identidade vencedora construída ao longo das últimas 4 décadas. Os adeptos esperam que a nova direção respeite e honre o seu legado, mantendo o Porto como um clube ambicioso, competitivo e fiel às suas raízes. Mas será que isso vai acontecer? O Porto conseguirá seguir forte sem a figura que mais fez pelo clube? E para ti, portista, qual deve ser a maior homenagem a Pinto da Costa? Agora é a tua vez de dar opinião. O nome do Estádio do Dragão deveria mudar? O clube deveria criar um troféu anual com o seu nome? Qual seria a homenagem mais justa para quem deu tudo pelo Porto? Deixa a tua resposta nos comentários e junta-te a esta discussão. Se queres continuar a acompanhar todas as movimentações e decisões do Porto, já sabes. Subscreve agora o canal e ativa as notificações para não perderes nada.